isolamento social, os cultos que era para ser presencial aqui na igreja, no templo, né, estão sendo agora online através do YouTube. Graças a Deus temos essas mídias sociais como meio de levar a palavra do Senhor. Então, antes de começarmos o culto, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que nós postarmos. E os irmãos vão estar assim, toda vez que nós postarmos o vídeo, vai estar aparecendo nas notificações dos irmãos que nós postamos. Então, ativa o sininho, tá certo? Então, agora, para iniciarmos o culto de louvor e adoração ao Senhor, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos aí neste momento, se concentre com Deus, não deixe que as coisas venham deixar os irmãos dispersos, mas vamos prestar atenção, amém? Senhor nosso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, ó Pai, neste culto, ó Pai, através, Senhor, desta mídia social, ó Pai. Deus, estamos aqui, Senhor, para levar, Senhor, a Tua palavra, ó Pai, para aqueles que não conhecem, ó Pai. Meu Deus, abençoa, Senhor, cada um daqueles que estão assistindo, ó Pai. Meu Deus, abençoa, Senhor, a vida de cada um deles, ó Pai. Meu Deus, que a Tua palavra, ó Pai, venha entrar, Senhor, nos corações, ó Pai, e venha salvar, venha libertar, ó Pai. Meu Deus, eu peço, Senhor, vem tocando, Senhor, os corações, ó Pai. Usa, Senhor, cada um de nós, ó Pai, que estamos aqui, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, vamos ler a palavra do Senhor agora, neste momento, no livro de Salmos, capítulo 125. Amém? Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Esta foi a palavra do Senhor. Agora, neste momento, vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor. Amém. Salve a Deus com a paz, Senhor. Amém. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então vamos louvar a Ele com alegria, louvor e louvor. Do trono, Senhor, quero levar o sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar,
adorar. Para que eu nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Para que eu nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Porque duvidar sobre
ministração do louvor. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Nossa saudação a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos amou de tal maneira que veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, e todo aquele que nele crê não perecerá jamais. Bendito seja o seu nome. Nós estamos hoje nesse dia 14 de maio de 2020, no 56º dia de confinamento. Estamos nesse último prolongamento do decreto estadual, um decreto mais limitado. Estamos obedecendo, nos submetendo a esse decreto, do qual nós pessoalmente discordamos, porém nos submetemos, pois a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o nosso regulador de conduta, nos orienta que todos nós devemos obedecer, nos submeter às autoridades constituídas. De qualquer modo, estamos cumprindo as normas e as determinações, estamos cuidando dos mais idosos, dos mais vulneráveis, as crianças, os idosos a partir de 60 anos. Temos honrado as questões de higiene, temos usado álcool, temos usado máscara. Nesse momento não estamos usando a máscara porque estamos aqui praticamente a sós, diante do Senhor, gravando essa ministração, já que não podemos reunir a igreja para cultuarmos ao Senhor coletivamente. Então, graças a Deus, o governo também entendeu aquilo que dizíamos desde o início, que o presidente da República também decretou, que a igreja é essencial na vida das pessoas, e nós estamos aproveitando que não podemos cultuar coletivamente, mas podemos gravar os nossos cultos, nossas ministrações, podemos abrir os templos que estão fechados para cultos coletivos, mas podemos estar de portas abertas para atender o pobre, o necessitado, o mais carente, aquele que procurar ajuda espiritual ou até material na igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem essa responsabilidade primária de zelar, cuidar, orar, interceder diante de Deus pela vida espiritual da humanidade. Por isso que a igreja é essencial. Enquanto os governos, os administradores cuidam da parte física, até espiritual, do corpo, da mente, nas suas diversas camadas, a igreja é responsável pela área espiritual. A igreja que foi considerada por nosso Senhor Jesus Cristo coluna e firmeza da verdade, a igreja a quem ele ordenou que fosse por todo mundo e pregasse o evangelho a toda criatura. Quem cresce, fosse batizado, seria salvo, quem porém não cresce, seria condenado. E também nos mandou a sua igreja ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele havia ordenado, e assim ele estaria como está conosco até a consumação dos séculos. Meus queridos,
Nós temos durante essa pandemia, durante esse confinamento, durante esse isolamento social, nós temos estudado, temos ministrado aos amados, aos irmãos, à igreja através da rede social, que devemos aproveitar esse tempo em que estamos praticamente presos em nossas casas, para afinar a nossa comunhão com Deus, para melhorar, aperfeiçoar a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, a quem nós confessamos como Senhor das nossas vidas. E em cada oportunidade nós temos tratado de um tema específico. Nessa ocasião, dessa feita, nós queremos estudar, conversar, refletir sobre o seguinte tema: o tempo da visitação de Deus. O tempo da visitação de Deus. Olhando esse tema, nós consideramos e descobrimos que Deus nunca desprezou o povo, nunca desprezou a humanidade. A humanidade é que, por sua vez, pela sua pecaminosidade, pela sua desobediência à Bíblia Sagrada, às Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, ela que se distancia de Deus. E Deus continua sentado no seu trono, governando, comandando, reinando, e as pessoas, ao se entregarem à prática da iniquidade, da pecaminosidade, elas se afastam de Deus. Mas Deus está sempre disposto a ouvir a súplica, a oração do quebrantado e contrito. Então, cada vez que o povo está mal, que o povo está ruim, que o povo está em situação difícil e se volta para o Senhor e invoca o seu nome, a Bíblia Sagrada nos dá a garantia de que Ele volta-se para o povo e visita o povo com o intuito de mudar a conduta, o entendimento, a vontade, aquilo que o povo experimenta, voltar esse povo da condição de iníquos pecadores à condição de filhos dele, santos, santificados pela sua palavra, pela ação do seu Espírito Santo, pela conversão ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus sempre está disposto a visitar o povo. E vendo esse momento de pandemia, em que o Covid-19 está assolando, está tirando a paz, a tranquilidade, a liberdade de ir e vir da humanidade, é exatamente um tempo propício para a visitação de Deus. O que nós temos que fazer tão somente é nos voltarmos para Deus arrependidos, profundamente arrependidos, e clamar o seu perdão e o seu auxílio e a sua visitação, e Ele virá. Nós vamos basear essa nossa ministração no livro de 1 Reis, no capítulo 18, e nós vamos ler a partir do verso 30. 1 Reis 18, 30, que diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Note que a primeira ação do profeta Elias, que naquele momento era o representante de Deus entre o povo e ele, Deus, a primeira coisa que ele faz é chamar o povo. Ele chamou o povo para si. O chamar o povo para si aqui significa que ele chamou o povo para ouvir o que ele tinha a falar da parte de Deus, e o povo veio. E a segunda coisa que o Elias fez ao ter o povo
ouvindo junto a si, foi restaurar o altar de Deus que estava quebrado. Esse é o verso 30. O verso 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até ao rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse Elias: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Bendito seja o nome do Senhor, que a sua palavra lida nesse momento encontre lugar devido dos nossos corações e nós tenhamos, pela ação e direção
do seu Santo Espírito lições que edifiquem o nosso espírito, que edifiquem o nosso coração, que melhore a nossa comunhão e que melhore a nossa vida com Deus. Meus amados, quando lemos esse relato, que é todo o capítulo, a partir do verso 1 até o verso 40, 42, 43, quando nós lemos esse trecho todo, nós entendemos, nós percebemos, nós aprendemos que sobre a vida de Elias, o profeta, Deus confiou a ele não apenas um ministério profético, mas Deus lhe confiou também um ministério de um verdadeiro missionário de Deus. Elias recebeu de Deus para fazer a obra de Deus. Ele recebeu de Deus para realizar a obra de Deus. Nós entendemos sobre chamado, vocação e chamado pela Bíblia Sagrada, que quando Deus nos chama, Ele nos chama com um objetivo central. Ele pode nos chamar para um ministério, mas Ele pode também nos chamar para vários ministérios, dependendo do momento ou da ocasião em que nós estivermos, ou do lugar, ou da necessidade daquilo que Ele queira fazer no meio do povo. É uma coisa interessante quando lemos sobre vocação e chamado, é que aqueles que são chamados especificamente para ministérios específicos, eles são chamados e a vida deles é como, após serem convencidos pelo Senhor, é como alguém que vindo nas mãos de Deus, recebe a capacitação dele, de Deus, e Deus o envia, Deus o lança. Há uma identificação, um significado por um teólogo do século passado, que ele diz que os ministros, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eles são como que pedrinhas lançadas ao longe. Então, quando nós vemos a vida de Elias que a Bíblia não dá, ou não ficou registrado nela uma biografia dele, de Elias, nós vemos que Elias veio com um ministério específico, não apenas profético, mas também missionário, mas nós não conhecemos Elias senão Elias o tesbita, somente isso. Então isso nos dá a segurança de que realmente quando somos chamados por Deus, Deus nos convence, Deus nos capacita, Deus nos dá o objetivo, a função necessária para cumprir a sua vontade, que Ele faz de nós, que viemos a Ele voluntariamente, Ele nos lança como pedras solitárias para fazer uma obra exatamente conforme aquilo que Ele deseja. Somos os pastores, os presbíteros, os evangelistas, os apóstolos, os profetas, nós somos os mestres, nós somos como que pedrinhas lançadas ao longe. Não há uma vida tão solitária, muitas vezes, do que a vida de um ministro do Evangelho do Senhor Jesus. Tantas vezes nos sentimos como que pedrinhas lançadas ao longe. E no caso do Elias, a despeito dele ser essa pedrinha lançada ao longe, Deus fez dele um homem decidido, Deus fez dele um homem cheio de fé, Deus fez dele um homem cheio de coragem, um homem corajoso. Deus fez nele um caráter divino. Deus olhou para ele
e forjou nele um caráter divino, segundo a imagem do seu Filho Jesus Cristo, que haveria de vir posteriormente. Deus fez de Elias um homem obediente. Deus fez dele um homem submisso, um homem reverente, um homem respeitador, um homem de uma palavra só, um homem que tinha a autoridade de Deus de dizer: assim diz o Senhor, e aquilo que ele falava como palavra do Senhor verdadeiramente se comprovava pelo seu efeito, que era a palavra do Senhor. Elias fez um homem de grande testemunho. Elias era visto como o homem de Deus. Quando Elias passava, as pessoas, se referindo a ele, diziam: eis aí, ali vai passando um homem de Deus. Deus fez isso na vida do profeta Elias. E o Elias era exatamente esse homem que tinha convicção de que tinha que exercer o ministério que Deus lhe confiou, ainda que sua vida tivesse que ser tirada. Elias estava vivendo no momento em que Israel vivia crises existenciais, circunstanciais tremendas. Nós vimos nesse tempo do profeta Elias, nós vemos que o Israel vivia uma crise política, como nós nessa pandemia, nesse momento aqui em que o coronavírus está nos importunando, não somente a nós em Fortaleza, no Ceará, no Brasil ou no mundo, mas nós estamos vivendo uma crise política. Na época de Elias, naquele momento, Israel estava vivendo uma crise tremendamente política. Depois da morte do rei Jeroboão, Baasa assumiu, reinou por 24 anos. Depois saiu Baasa e Elã reinou por 2 anos. Depois de Elã, Zimri conspira e reina por 7 dias. E depois de Zimri, entra Onri e reina durante 12 anos. E agora o rei Acabe governa e a crise continua. Veja que não bastou mudar de rei, não bastou mudar de governo. Israel estava vivendo uma crise. Nós precisamos considerar se essa crise que nós estamos vivendo no Brasil, porque nos outros países não há crise política nos outros países. Nós estamos vivendo aqui no Brasil uma crise política. Nós precisamos descobrir, refletir, saber se a crise política que nós estamos vivendo no Brasil não é Deus quem está fazendo que nós passamos por ela. Sabe, a crise política na vida de Israel era por causa da desobediência de Israel. E Deus levantou homens e mulheres em cada momento em que Israel estava em verdadeira desobediência, irreverência e submissão, distanciamento de Deus, o altar de Deus quebrado. Deus levanta alguém para interceder pelo povo, a fim de que ele, cumprindo a sua palavra, venha e mude a sorte do povo. Nesse momento, Israel está nessa crise política terrível. Nós temos orado nesses dias pelo presidente da República, temos orado nesses dias pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos orado nesses dias pelo Congresso Nacional, que é composto dos deputados federais e dos senadores. Nós temos orado pelos governadores dos estados. Sabemos que alguns são comunistas e sabemos que comunista não respeita Deus, não considera Deus, não tem a verdade como verdade absoluta, mas ele quer que sua ideologia seja implantada e respeitada. Nós temos orado pelos prefeitos, temos orado pelos vereadores, temos orado pelo Ministério da Saúde, que faz parte da crise social,
que nós estamos vivendo. Na época, nesse momento aqui de Elias, o Israel estava vivendo não apenas uma crise política, mas também uma crise social, em que as pessoas, a sociedade, estavam padecendo. A Bíblia diz que quando o ímpio governa o povo perece, o povo geme. E todos esses reis que vieram aqui antes do rei Acabe foram homens terríveis, homens tão ruins ao ponto de quebrarem totalmente, desconsiderarem a arca de Deus, desconsiderarem o altar de Deus, desconsiderarem Deus. Nós estamos vivendo esse momento, uma crise social, ao ponto de estarmos enclausurados em nossas casas. A saúde pública está em defasagem. As pessoas estão atordoadas, acometidas desse coronavírus. Muitas pessoas já morreram. Há quem diga que morrerão muito mais, mas nós acreditamos que não morrerão muito mais, mas morrerão apenas aqueles que estejam dentro da determinação de Deus. Sabe, nós estamos vivendo uma crise social também. O Israel, lá nessa época de Elias, estava vivendo uma crise política, uma crise social que envolve a saúde de toda a sociedade, e também a pior crise de todas, que era a crise espiritual. Meus irmãos, crise espiritual. Você sabe que a palavra de Deus nos diz que ninguém que se afasta de Deus pode vir a Deus se não for através de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que têm confessado a Jesus Cristo como único, eterno e suficiente Salvador das suas vidas, segundo o IBGE, compõe apenas o número de 24% de 210 milhões de pessoas, que é a população do Brasil. É uma porcentagem pequena, mas como nós sabemos o que a Bíblia diz, que no meio do trigo há joio, então nós precisamos considerar que uma boa parte desses 22% que se dizem cristãos, que seguem a Cristo, pois só através de Cristo se pode voltar a religar-se com Deus, esse número desce um pouco mais. E aí nós temos ainda um outro entendimento baseado na parábola do semeador, que diz que existem 4 tipos de corações, existem 4 tipos de terra aonde a semente, que é a palavra de Deus, é lançada, semeada. E aí nós temos os 4 tipos de terrenos, onde a semente deverá crescer, germinar, crescer, florescer e produzir fruto. Nós só temos um terreno. Então nós poderíamos, para identificar os verdadeiros religados a Deus, independente das religiões, porque religião nenhuma leva ao céu. Religião engana muito. A humanidade está enganada por religião. Então, considerando a parábola do semeador, nós podemos dividir os 22% por 4. Então, dividindo 22% por 4, nós vamos ter aí um número muito pequeno de pessoas religadas a Deus. Portanto, o Brasil, o mundo, está em verdadeira crise espiritual. Verdadeira crise espiritual. Por isso, meus queridos, estando em verdadeira crise espiritual, a humanidade está distante de Deus. E a Bíblia diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso.
Somente através de Jesus é que alguém pode vir ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia Sagrada diz em João 14, 6, Jesus dizendo assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus amados, se 10% da população brasileira encontrou o caminho a Deus, que é Jesus Cristo nosso Senhor, significa 10% de 210 milhões, nós temos aí cerca de 1 milhão, 12 milhões. É muito pouco, muito pouco. Então, o Brasil está numa crise espiritual, política, uma crise social e uma crise espiritual, porque o número de religados a Deus é muito pequeno, Então nós devemos considerar que se nós estamos nessa pandemia, se nós estamos nessa reclusão social, nós precisamos refletir se não há uma ação consequente da nossa desobediência a Deus. E, portanto, a Bíblia diz que quem semeia na carne colhe corrupção, mas quem semeia no Espírito colhe vida eterna. Nós cremos pela palavra do Senhor que nós estamos vivendo uma crise espiritual por conta de que 90% da população do Brasil, quem sabe 90% da população do mundo, está em verdadeira desobediência a Deus. Estamos aqui olhando a palavra, meditando na palavra, vendo, revendo. Nos lembramos também de um outro momento em que Israel estava muito ruim e Davi assume o trono de Israel. E a primeira coisa que ele faz, à semelhança de Elias, é procurar trazer a arca de Deus, porque nos tempos de Saul, Israel não se valeu da presença de Deus. E nós vemos aqui, meus amados, que Jezabel era protetora oficial do culto a Baal. O povo de Israel estava ali vivenciando uma crise espiritual ao ponto quem mandava na vida espiritual de Israel era um Deus falso, Baal. Só a Jezabel, ela protegia 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azera. E eles viviam como parasitas do rei, comiam na mesa do rei, tinham acesso à presença do rei, eles tinham liberdade no palácio do rei. 850 profetas falsos de Baal e de Azera. Era quem estava ditando as normas espirituais sobre Israel. O povo cocheava entre dois altares, entre dois pensamentos. Quem está certo é o profeta Elias ou os 850 profetas de Azera e Baal? Quem está certo? O povo certamente seguiu o que lhe era conveniente, porque havia a pressão das duas ideias espirituais.
ou o Deus de Elias, ou Baal, ou Azera. A quem seguir? O povo estava cocheando, caminhando entre dois pensamentos a respeito da vida espiritual. Meus amados, a situação era drástica, mas para Deus mandar um avivamento, para Deus visitar o povo, todas as vezes, meus amados, em que o povo se encontrava em ruína, Deus levantou um homem. Por exemplo, na época em que a desobediência superabundou, no tempo de Noé, Deus levantou Noé e através do dilúvio, através da pregação, Noé alertou o povo, mas veio o dilúvio, o povo não quis ouvir Deus, não quis voltar para Deus, e as águas encheram a terra e destruíram toda a humanidade. Na época de Abraão, Deus usou Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Deus começa a restaurar Israel a partir das famílias. No tempo em que o povo estava escravo no Egito, Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. E aí, para entrar na terra prometida, o Elias não teve condição para fazê-lo, Deus levanta Josué para fazer o povo que restou entrar na terra prometida. O povo sofrido, o povo que veio do Egito pelo deserto, para entrar na terra prometida, Deus teve que levantar um homem. Nesse momento, Deus levanta Elias, o tesbita, com o intuito de visitar o povo. Mas, como já falamos, Elias era um homem em cuja vida se via a ação de Deus. Ele era um homem cujo caráter era forjado em santidade, retidão, justiça, amor, misericórdia e graça de Deus. A Bíblia Sagrada diz que a primeira coisa que Elias fez, no momento em que Deus determinou a visitar Israel, a primeira coisa que Elias fez foi chamar o povo para si e reparar, levantar o altar de Deus que estava caído. O Elias reedificou o altar de Deus. Meus amados, altar caído significa que não há santidade, não há retidão, não há justiça, não há amor, não há misericórdia, não há graça, não há serviço ao Senhor, não há dedicação a Deus, não há amor a Deus. Altar caído significa um ministério. Quantos obreiros nós temos cujos ministérios estão estagnados, pararam no tempo? Sabe, quantos ministros estão nesses últimos anos até suicidando-se, ministro de Deus tirando a própria vida? Que coisa! Isso é parte, meus queridos, de um altar caído, um altar decaído. Sabe, Deus quando quer visitar o povo, a primeira coisa que acontece é que o povo tem que ser advertido. Voltem-se, venham, ouçam a palavra de Deus, escutem a palavra de Deus. Elias chamou o povo assim, o povo veio. Elias era um homem e o povo veio. Veja bem, o povo não veio a Elias simplesmente por Elias ser um homem respeitado. O povo veio a Elias porque Elias via na vida, o povo via na vida de Elias um homem de Deus. Um homem de Deus é aquele que conduz a santidade de Deus, é aquele que conduz na vida a retidão, a vida em retidão, em justiça, em amor, em misericórdia e graça de Deus. O povo precisa olhar para a igreja do Senhor hoje
e ver que essa é uma igreja de Deus. Esse é um homem de Deus. Esse é um povo de Deus. E Elias, vendo isso, Elias chama o povo, fala ao povo e chama o povo a reedificar o altar. Vidas quebradas, vidas caídas, vidas desviadas de Deus, vidas paradas, ministérios estagnados, vidas que não são vidas de Deus, são vidas humanas, vidas carnais. Os homens estão semeando no próprio nome, estão plantando na própria imagem. Me lembro de um missionário amigo nosso que diz que o tempo que nós estamos vivendo, vou dizer o nome que ele não me proibiu, Ronaldo Lidório, missionário de Deus, ele diz que nós estamos vivendo um tempo em que a igreja do Senhor precisa falar mais de Jesus, precisa divulgar mais Jesus, porque as igrejas estão divulgando a imagem do seu pastor, divulgando a sua denominação, seu nome. As pessoas estão procurando erigir grandes templos, grandes tabernáculos. As pessoas estão querendo exigir monumentais construções. Os obreiros tendo a sua imagem manifestada em outdoors. Ele diz que nós estamos vivendo o tempo em que a igreja precisa morrer, foi para isso que ela foi chamada, e ela precisa deixar Cristo surgir, aparecer, pois Cristo é o Salvador. A igreja não é a igreja que salva, não é o pastor que salva, não é o obreiro que salva, quem salva é Jesus Cristo. E nós, a igreja do Senhor, nessa pandemia desse tempo, nós somos esse povo que tem que representar nosso Senhor Jesus Cristo. Reedificar o altar significa arrependimento, confissão de pecados, pedido de perdão a Deus, entrega total e irrestrita da vida no altar de Jesus, morrer com Jesus, ser sepultado com Ele e ressurgir pela fé com Ele, ressurgir da morte com Ele, assentar-se com Ele nos lugares celestiais e na terra, enquanto estiver na terra, representá-lo como enviado de Deus. Pedrinhas lançadas ao longe. A Bíblia diz, meus amados, nós falamos na outra palavra, que nós somos como peregrinos em terra estranha. Nós não somos cidadãos eternos deste mundo. Nós cumprimos a nossa responsabilidade como cidadãos terrenos, mas acima de cidadãos terrenos, nós somos cidadãos do céu. Então devemos no mundo representar o Senhor Jesus Cristo. Elias reedificou o altar. Elias chamou o povo, transmitiu a palavra ao povo. Elias reedificou o altar e ele diz para o rei: vai, toma o teu carro, apressa-te, come e bebe, porque a vitória de Deus virá. Toma o teu carro. E que Elias fez? Subiu no monte. Meus irmãos, essa expressão subir, no caso de Elias, que o caso da igreja, tem um significado extraordinário. Elias sobe no monte não para fugir da pandemia. Elias sobe no monte para aproximar-se pela fé um pouco mais de Deus. O texto sagrado diz que Elias sobe no Monte Carmelo e ele sobe ao lugar mais alto. E disse, quando ele vai falar com Deus, veja, sobe, mas ao chegar no alto, ele se dobra diante de Deus, ele se ajoelha, e o texto fala explicitamente que Elias se dobrava de tal maneira que a sua cabeça ficava entre os seus joelhos. Aí nós entendemos muitas coisas, mas apenas queremos entender nesse momento essa.
Elias, a despeito de ser um homem de Deus, considerado, respeitado, ele era um homem que, ao apresentar-se diante de Deus, ele humilhava-se profundamente diante do Senhor, ao ponto de joelhos, dobrar-se de tal maneira que a sua cabeça ficava entre os seus joelhos. Isso fala de humildade, meus amados. Isso fala de amor a Deus. Isso fala de dependência de Deus. Isso fala de um homem que realmente conhece a grandeza de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, a soberania de Deus. Meus queridos, nós precisamos considerar este fato nesses dias de pandemia. Elias não apenas orou a Deus, mas Elias perseverou na sua oração. Veja que quando ele manda o menino, o Eliseu, que era o seu moço, olhar, e o menino volta e diz: eu não vejo nada, o céu está limpo. E o Elias diz: vai e volta novamente. Você vai fazer isso por 7 vezes. E Elias continua lá, de joelhos, humilhado, dobrado diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Eliseu vai lá, e vai 2ª vez, e 3ª vez, e 4ª vez. Na 7ª vez, o menino volta, e Elias diz: o que vês? O menino diz: vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, meus queridos, quem sabe nós estejamos vendo uma pequena nuvem, o fim dessa pandemia, o fim desse coronavírus. Veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e o profeta diz para ele que é através dessa pequena nuvem que a vitória vai chegar. Que nesse momento nós estejamos conscientes de que precisamos reconstruir o nosso ouvido, reabrir o nosso ouvido para ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos nos voltar para Deus, reedificar o altar de Deus nas nossas vidas, o nosso amor a Deus, a nossa dedicação a Deus. Aproveitemos desses dias que estamos em casa, leiamos mais a palavra, ouçamos mais a voz de Deus nos nossos corações. Elias o fez, e nós temos a grande oportunidade de fazer. Edifique o altar, comece a orar, a interceder, intensifique a sua oração diante do Deus Todo-Poderoso. O Elias, quando ora, ele diz: Senhor, Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Senhor, manifesta-te agora e mostra para esse povo que Tu continuas sendo Deus. E a Bíblia Sagrada diz que quando Elias considera toda a história da ação de Deus sobre a vida do seu povo, a Bíblia diz que desceu fogo dos céus, queimou o holocausto, consumiu toda a lenha. A visitação de Deus chegou, a bênção de Deus chegou. Ah, meus queridos, quero concluir essa palavra lendo o que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, versos tão conhecidos nossos, verso 13 e 14, que diz: se o meu povo, aliás, se eu fechar os céus, na outra tradução fala cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste, a pandemia, a epidemia, de sorte que ela esteja entre o meu povo. Verso 14 diz: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O texto continua dizendo que agora estarão abertos os meus olhos, os meus ouvidos estarão abertos, estarei atento à oração que se fizer nesse lugar. Meu querido irmão e minha querida irmã, nós que somos a igreja do Senhor, tomemos para nós o exemplo de Elias e revivamos esse tempo como um tempo da visitação de Deus. E Deus virá sobre nós, nos dará a sua bênção e a vida, nos livrando dessa pandemia sem grandes prejuízos e nos dando uma nova oportunidade de viver uma vida abundante antes da sua gloriosa vinda, preciosa vinda para buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe, sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém. Amados, queremos concluir essa palavra fazendo uma oração em 3 aspectos. Oração pelas famílias, oração pelos os pedidos que estão aqui dentro dessa caixinha. Dentro dessa caixinha existem os pedidos dos irmãos que não estão podendo vir ao templo, que estão mandando, enviando seus pedidos. No final de cada ministração nós intercedemos por eles. Também queremos orar pelo governo do mundo e do Brasil. Então, e também pedir a Deus que a palavra ministrada encontre lugar no seu coração, ela como uma semente seja plantada, ela possa germinar, crescer, florescer e produzir frutos que honrem e exaltem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra ministrada, Senhor, o exemplo deste homem de Deus, o Elias. Deus que tinha tanta convicção da tua obra em sua vida, que tinha, ó Deus bendito, desprendimento de tudo e de todos para cumprir, fazer a tua vontade na terra. Ó Deus, encontra cada um de nós que ouvimos esta palavra e nos abençoa, nos aperfeiçoando, Senhor. Os ministros que sejam aperfeiçoados, sejam convocados a terem uma vida melhor, uma vida mais espiritual, uma vida de mais obediência, de mais reverência, de mais submissão a Ti, Senhor. Pai Santo, de maneira tal que o povo a quem o Senhor estabeleceu para interceder pela humanidade no mundo, este povo esteja exatamente vivendo de acordo com a Tua palavra, ó Deus bendito, rejeitando toda e qualquer imposição do Deus deste século e abraçando profundamente, poderosamente a ordem que vem do alto da Tua glória, ó Deus, vivendo uma vida que honre e que exalte o Teu glorioso e eterno nome. Ó Deus Todo-Poderoso, oramos pelos pedidos que estão aqui dentro dessa caixinha, Senhor. Pedimos que o Senhor contemple. Ó Deus, como temos visto pessoas carentes, pessoas necessitadas, pessoas que precisam de uma intervenção de Deus nas suas vidas. Meu Pai, citamos aqui, como o pedido já está aqui, a vida da irmã Maria Farias, tua serva. Ó Deus, que no meio dessa pandemia está enfrentando um tratamento de câncer. Meu Deus, a tua filha estava tão fraquinha, tão debilitada. Meu Senhor, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores. Diz uma ordem ali à tua filha e repreende aquele câncer, levantando a tua filha do leito da enfermidade, fortalecendo-a, meu Senhor, enchendo-a de vigor físico e espiritual, de maneira que ela possa continuar a Te servir
em novidade de vida. Oramos pela filha da Yuriane, oramos, ó Deus, por quantos estão acometidos desse vírus maldito. Amaldiçoamos esse vírus maldito, meu Senhor, que ele seja repreendido, destruído, destronado em nome do Senhor Jesus Cristo, e as vidas sejam salvas, sejam saradas, sejam curadas para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos pelo governo do Brasil e do mundo. Ó Deus, especificamente pelo governo do Brasil, o presidente da República. Senhor, mantenha esse homem temente a Ti, Senhor. Mantenha esse homem dependente da ação do Teu Espírito. Ó Deus, os seus companheiros de governo, os ministros, Pai Santo, sejam guardados, protegidos, sustentados pelo poder que vem do alto da Tua glória. Ó Deus, continua intervindo no Supremo Tribunal Federal. Aqueles homens, ó Deus, que muitas vezes se consideram deuses, ao ponto, ó Deus, de decidir sobre a vida e a morte. Mas eles não são deuses, eles são autoridades instituídas, ó Deus. E assim como é o Senhor quem estabelece as autoridades, quem destitui as autoridades, também o Senhor possa continuar a intervir no Supremo Tribunal Federal, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Congresso Nacional, senadores, os deputados federais, ó Deus, as autoridades da saúde, o Ministério da Saúde, Senhor, os governadores, os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, ó Pai, opera em suas vidas e realiza milagres nesses dias, ó Deus. Pai Santo, teu povo que está no monte, que está orando, que está intercedendo, Senhor, ouve a sua súplica e começa a mostrar, Senhor, aquela nuvenzinha, quem sabe do tamanho da mão de um homem, uma nuvenzinha pequenina, Senhor. Ó Deus amado, Tu és o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Ó Senhor da glória, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, Pai, que Tu possas fazer, ó Deus, a ideia que tem florescido na mente das autoridades da saúde, possa, Senhor querido, fazer as demais autoridades ver que é a ordem que vem de Deus, a nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Pai, levanta este homem, manda esta nuvenzinha, Senhor, e põe um fim nesta pandemia. É no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que nós a Ti oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe sua família, seu lar, seja suprido, seja abençoado, fique em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Após a ministração da palavra, neste momento já estamos acabando o culto, né? E eu tenho alguns avisos para dar para os irmãos. O primeiro aviso é que se os irmãos tiverem algum pedido de oração, como os irmãos já viram, o pastor sempre ora no final das pregações pelaquela caixinha que dentro dela está os pedidos de oração dos irmãos. Então, se os irmãos tiverem algum pedido, os irmãos podem estar colocando aqui nos comentários do YouTube ou lá no nosso Instagram pelo direct. Nós estaremos respondendo e vamos colocar o seu pedido dentro da caixinha de oração, tá certo? O segundo aviso é que se os irmãos quiserem entregar os dízimos e as ofertas, o templo estará aberto às segundas, às quartas e aos sábados. Os irmãos podem estar vindo aqui no templo e entregar, ou se os irmãos quiserem uma oração ou alguma coisa assim, os irmãos podem estar vindo aqui que nós estaremos aqui dispostos a receber os irmãos. E vai estar aberto a partir das 9 horas até as 2, 5 horas, mais ou menos, a gente ainda está aqui na igreja, tá certo? E o terceiro aviso é que os irmãos não podem se esquecer de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, de deixar o like, é muito importante, de compartilhar para todos os seus amigos, seus contatos, compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E também para os irmãos seguir a gente lá no Instagram, vai estar aqui todas as nossas redes sociais. Sigam, curtam, compartilhem, isso tudo. E até domingo, se Deus permitir.